Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, a todos os irmãos que estão assistindo esta transmissão, essa live. Nós já compartilhamos ali também nas nossas redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida através desta palavra. Capítulo de número 11 do livro de 1 Coríntios, versículo de número 23. Capítulo 11, versículo de número 23. Texto bem conhecido da igreja, mas para nós falarmos sobre a Páscoa, nessa noite é o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração para comentar esse texto. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo de número 23, que diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Outras traduções vai dizer: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Podeis se assentar, os irmãos aqui. Meus irmãos, nós sabemos que hoje no Brasil e no mundo se comemora a Páscoa. E atendendo o pedido do nosso pastor, que nos fez o convite para estarmos aqui nessa noite para trazer esta palavra. Nós sabemos que a Páscoa não é simplesmente o que se comemora nos dias atuais, em que representa-se um coelho, um ovo de Páscoa, o chocolate, mas dentro da Bíblia Sagrada nós podemos ver a verdadeira representação do ato da Páscoa. Nós sabemos, e o pastor citou aqui sobre o livro do Êxodo, capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa. Nós sabemos que quando Deus institui a Páscoa, no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 5 até o 36 de Êxodo, é um período pós Israel estar no cativo. Israel está no Egito, que nós sabemos no Êxodo capítulo de número 2, que José leva os seus irmãos para o Egito. José, ele traz os 11 irmãos para o Egito, junto com seus irmãos, o seu pai. E a Bíblia vai falar que depois que José morre, a geração, os descendentes de José, são cerca de 70 pessoas que estão ali no Egito pós a morte de José. Mas é interessante que a Bíblia diz no capítulo 2 de Êxodo, é que Deus faz com que Israel cresça numa terra estranha. Ele está prosperando em meio às adversidades da época. Morre José e a Bíblia vai dizer que surgem novos faraós que não creem em Deus, que não conhecem José, nem tampouco Deus e José. Passaram-se pelo menos 400 anos. E após esses 400 anos, cerca de 600 mulheres fora 600 homens, fora mulheres e crianças, é o total que essa geração, que este povo descendente de José, que é 70, se multiplica para mais ou quase 2 milhões de pessoas no Egito. Eles estão no Egito e por causa da morte de José,
um faraó novo surge que não crê em José e no Deus de José. Ele começa a sentenciar, e eu já preguei outros dias aqui, sobre eles construírem muros, cidades, em Ramsés e Pitom. Mas a Bíblia diz que quanto mais os egípcios oprimiam Israel, tanto mais ele crescia e ele se multiplicava. Quanto mais opressores tinham contra a obra de Deus, mais Deus fazia Israel crescer no Egito. Deus usa o líder Moisés, mas para tirar Israel do cativeiro no Egito, Deus precisa fazer algo. E algo que impacta o coração de Faraó, que é um faraó duro de coração. E a Bíblia vai dizer que por último, ele manda a morte dos primogênitos. Com a morte dos primogênitos, Deus vai dizer a Moisés: Moisés, diga que você vai sair à noite, e acontecerá que Deus vai mandar um anjo destruir todo o primogênito do Egito. Tanto mulheres, tanto crianças, homens do Egito. Mas diga uma coisa para o meu povo de Israel: matem um cordeiro ou matem um cabrito, e depois de terem matado o cordeiro, ou na falta do cordeiro, o cabrito, vocês vão pegar a carne, não vão cozinhar em água fervente, vocês vão assar a carne, vocês vão fazer pão, vocês vão fazer um chá de ervas, e vocês vão comer à noite. E enquanto vocês comem a carne, o sangue do cordeiro ou do cabrito, ele deverá ser aspergido sobre os umbrais da porta. Aonde estiver este sangue do cordeiro que for morto, o anjo vai passar e não vai matar nenhum dos primogênitos de Israel. Mas sabe o que eu acho interessante? É que em quase 2 milhões de pessoas, assim como na atualidade, nós sabemos que tem aqueles que servem a Deus de verdade e não servem. Nos tempos de Israel, da mesma forma, tinha aqueles primogênitos que não queriam nada com Deus. Mas Deus disse: passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Não importa se ele está em vida de santidade, não importa se ele está em pecado, não importa a situação, ele faz parte da descendência de Jacó, ele faz parte da descendência do meu povo de Abraão, que eu prometi que eu seria com eles. Um anjo passa, mas sobre aqueles que tinham sangue nos umbrais da porta, o significado da Páscoa em inglês significa Passover, que é passar por cima. Aonde tinha um sangue nos umbrais da porta, na entrada da casa, o anjo do Senhor que tinha ordem para matar os primogênitos, eles passavam por cima, porque tinha o sangue do cordeiro que foi morto desde a consumação do século, para tapar o pecado de Adão e Eva, desde os tempos de Abraão. Quando Isaac pergunta: aonde está o cordeiro? E Abraão vai dizer: eis, Deus proverá para si o cordeiro de Deus. O cordeiro é de Deus e é ele que provê o cordeiro. Aleluia. O cordeiro foi morto para ser usado o seu sangue para aspergir as portas. E volta a dizer que o anjo do Egito não só livrou e não só deixou viver santos,
deixou viver pessoas que estavam em pecados. Mas por quê? Porque o sangue de Jesus, porque o sangue do Cordeiro foi aspergido nas portas. E aonde tem um sangue de Cristo, que foi morto na cruz do Calvário, é o sangue dele que me purifica e te purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Pois bem, a Páscoa no Velho Testamento é isto: é o sangue do Cordeiro que foi morto, aspergido na porta. Porque vocês depois, no futuro, anualmente, vocês vão se lembrar da onde vocês saíram. Vocês vão se lembrar que eram escravos do Egito. Vocês vão se lembrar que estavam cativos, mas eu os tirei daí. Então vocês têm que fazer todos os anos, porque é um ato de memorial, é um ato de lembrança. Ou seja, o Cordeiro foi morto, o Cordeiro está sendo comido assado dentro da casa. Ou seja, você está se lembrando que um dia teve um sangue derramado para poder perdoar eu e você dos nossos pecados. É o mesmo que o ato da Santa Ceia. Mas a Bíblia diz, no texto que li, em que Paulo está ensinando a igreja. E quando ele está ensinando a igreja, ele falando de Cristo, o Cordeiro, que João 1:26 vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. E quando Paulo ele está pregando, ele está ensinando para uma igreja que já não está mais praticando o ato real da Santa Ceia, de lembrar da morte de Cristo no Calvário. Ele está lembrando um povo que está trocando o que é a principal refeição, que é a ceia do Senhor, por uma festa ágape, ou uma festa do amor, uma janta do amor, de amor, ou que nós dizemos hoje, uma ceia de amor. Mas é nesse contexto que Paulo ele vai introduzir essa mensagem. E ele vai dizer que vocês se reúnem não para o bem, mas sim para pior. Por quê? Porque o ato da ceia não era para mostrar quem era mais ou menos. O ato da ceia não era para mostrar quem tinha mais dinheiro. O ato da ceia não era para trazer a melhor galinha. Não era para trazer o melhor guisado, o melhor assado. Porque o que não tinha condições, nada trazia de casa. Ele vai dizer: quem tem fome, come em casa. Aí Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aí você vê, na noite que Jesus foi traído, capítulo 13, versículo 26 de João. Jesus anuncia a traição. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Disse-lhe Jesus: o que estás prestes a fazer, fazei depressa. Deus está dizendo: o que você quer fazer, faça logo. Mas o que significa isso, pregador? Jesus ele não está fugindo da cruz. No momento que ele está no Getsemane, ele chora, mas aqui ele se alegra. E ele está dizendo: o que você tem que fazer, faça logo, porque eu já estou preparado. Jesus ele não chora em direção ao Gólgota. Jesus ele não chora quando ele vai preso. Ao contrário, ele se oferece, ele se oferta. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele se oferece, ele diz para Judas:
Faça logo, faça depressa. Eu sei que vocês estão tramando. Faça logo. Mas nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreenderam, porque estão pensando. Ele está dizendo para ele comprar comida, porque ele cuidava do dinheiro. Mas Jesus sabia o que estava preparado para ele. O Calvário para Jesus nunca foi novidade. O Calvário para Jesus nunca foi surpresa. O Calvário para Jesus já estava traçado por Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo Nazareno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Ele que deu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele está olhando para a cruz. Até ali a Páscoa representava o sangue nos umbrais da porta. Mas a partir de hoje, a Páscoa não vai ser lembrada por sangue de cordeiro que foi morto por causa da libertação do povo do Egito. A partir de hoje eu vou instruir uma nova aliança. Esta aliança vai ser a aliança do meu sangue que eu vou derramar pela humanidade. Aleluia. E sendo assim, ele pega o pão, tomou o pão, e tendo dado graça, Davi, ele está com um pão na mão, aleluia, e ele dá graça. Ele está com um pão na mão, ele está vendo a cruz, mas ele está dando graça, porque ele está dizendo: eu vou morrer por Santo Augusto, eu vou morrer pelo Rio Grande do Sul, eu vou morrer por um povo que estava predestinado à morte eterna. Eu vou morrer por um povo que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas a partir de hoje eu vou pegar este pão e tendo dado graça, a Bíblia diz que tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue, que é dado por vós. Foi Deus que deu por você. Se ofereceu. Ninguém levou ele, é forçado, irmão Eliano. Ele se entregou por você. Aleluia. Tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu sangue, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciai a morte. Diga comigo: anunciai a morte. Anunciai a morte. Anunciai a morte. Anunciai a morte. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Quando lá no Velho Testamento eles estão dentro de casa, pegando o bezerro, pegando o carneiro, e estão assando, e estão comendo pão asmo, e estão bebendo chá de ervas, eles estão dizendo: o cordeiro foi morto por nossa causa. Mas Jesus aqui está dizendo: coma do pão e beba do cálice, lembrando da minha morte. Aleluia. Em memória, em lembrança. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja,
A Páscoa para o crente hoje é você lembrar da morte de Jesus. A Páscoa para nós crentes hoje não é o coelho trazer ovo de Páscoa, não é o bumbum, não é o chocolate, não é nada disso. A Páscoa para nós hoje é lembrar que na cruz do Calvário Ele morreu, Ele se ofertou, Ele se ofereceu. Para quê? Para salvar eu e você. Glória a Deus. Cordeiro que foi provido a Abraão. Judas planejava tirar a vida de Jesus, mas Jesus planejava dar a vida pela igreja. Aleluia. Se a morte de Cristo não foi um acidente, a ressurreição dele não foi uma surpresa. Não foi um acidente ter sido Judas usado para entregar a Jesus. Não foi acidente Sinédrio acusá-lo, não foi acidente Pilatos entregá-lo, mas foi o querer de Deus. Por causa de quem? Por causa da humanidade. No céu já estava escrito: eu vou enviar o meu filho para morrer. Aleluia. Enquanto o inferno tramava a maior orquestração para matar Jesus, ele planejava a melhor forma de dar a própria vida à salvação do seu povo. Enquanto o diabo está pensando: eu vou destruir com a vida de Jesus, eu vou destruir com a vida para os da época, eles diziam: é o novo rei dos judeus que está surgindo, nós vamos terminar com o império deles. Mas Deus estava dizendo: o meu propósito vai se cumprir na vida desse povo. Todas as coisas cooperam para o bem. 1 Coríntios 2, versículo 8. O que diz lá? Nenhum dos poderosos desse mundo, nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A maior autoridade da época, irmão Ademir, não conheceu este Cristo. Crucificaram pensando que iriam acabar com um homem que era considerado o rei dos judeus. O diabo está dizendo: eu vou terminar com esse povo. Mas Deus está dizendo: não, você está vendo outra, você está vendo uma coisa, mas é outra. Eu vou começar um novo reino. Aleluia, glória a Deus. Não sabiam eles que os colocando na cruz, eles seriam derrotados. Pois foi na cruz que ele expôs o diabo e suas hostes ao desprezo. Pois foi na cruz que Jesus esmagou a serpente. Pois foi na cruz que Jesus teve a mais retumbante vitória. Foi na cruz que ele disse: está consumado. Aleluia. O diabo está dizendo: eu estou terminando. Aleluia, mas Deus não. Está consumado o meu propósito. Aquilo para que eu vim está feito, está consumado. Glória a Deus, aleluia. Cristo vai para a cruz como um rei para a coroa. Glória a Deus. Ele está indo para a cruz, ele está dizendo: eu vou ser coroado. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nos lembramos no ato da ceia, no ato do pão, no ato do sangue do cálice. Nós refletimos e lembramos: Ele morreu por mim e por você, Ele morreu por nós. Rapidinho aqui. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículo 2, 3. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos
Jesus morreu pelos nossos. Segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo a Escritura, e que foi visto por Cefas, depois dos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mais algum dos que já dormem. Aí versículo 9, pois eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de seguir, porque eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas diga comigo, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Aleluia. Ô Paulo, você perseguiu a igreja, mas você vai ser salvo, não é pelo que tu fez, é pela graça. É a graça dele que te alcançou, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Aleluias. Versículo de número 21. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, também todos seremos vivificados em Cristo. Em Adão o homem morre por pecado, no pecado, mas em Cristo nós ressurgimos para a vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E para finalizar, versículo 51, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte com a morte, e através da morte ele trouxe e deu direito a você a vida. Você crê que ele te deu direito à vida? Você crê que na morte de Jesus está a vida? Você crê que quando você participa do corpo, do sangue do Cordeiro, quando você participa ou vive ou prestigia ou participa da Páscoa, você está lembrando, ele morreu por causa dos seus pecados? Mas ele morreu para você viver, para você viver após essa vida. Só quem crê que ele morreu e ele ressuscitou, levanta sua mão. Ele ressuscitou para que os mortos ressuscitem também. Aleluia. Ele vive para que aqueles que não morrerem sejam transformados. Que assim como Cristo andava, se deslocava do lado para o outro com um corpo incorruptível, ele nos transformará. Fecha os teus olhos que eu quero orar por você. E se souber aquele hino, porque ele vive, já vai cantando de fundo musical. Porque ele vive, eu posso crer num amanhã. Porque ele vive, aleluia, que você crê que amanhã você vai chegar aos céus. É porque ele vive que você crê que você pode morrer, tombar nessa terra, mas você vai se encontrar com seus antigos queridos. É porque ele vive, glória a Deus. Senhor meu Deus, enviou em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós cremos, Senhor, amado, na tua morte. Ainda que os céticos, ainda que muitos dizem que esconderam o teu corpo, ainda que muitos dizem, Senhor Jesus, conversa, Senhor meu Deus, pelo mundo, mas nós cremos, Senhor meu Deus, que tu morreu, mas que ressuscitou e que está vivo e que breve virá buscar o seu povo. Se você crê que ele vai vir buscar o seu povo, glorifica ao Senhor, aleluia. Só quem crê que ele vive e espera por ele, só quem crê que ele vive, quem ele
vive e espera por ele. Levanta a sua mão e adora. Levanta a sua mão e adora. Oh, adora ele, porque ele vive. Ele não vai estar morto. Ele vive. Ele ressuscitou.